Olá, pessoal. Hoje vamos falar de segurança. A segurança na internet é um tema difícil, exige cuidado e constante atualização. Transações financeiras, informações importantes circulam de forma bastante usual pela internet e fazem parte do nosso dia a dia. É, portanto, indispensável que a gente tenha em cada aplicação um esquema de segurança compatível com a importância que o sistema tem. Só para variar um pouco, esse ambiente é bastante dinâmico. Ele está em constante evolução. Por essa razão, o que nós pretendemos fazer nessa playlist é estudar os elementos básicos sobre os quais se apoia a proteção e mais tarde vamos ver como é que eles são usados. Nós estamos querendo proteger dados e, portanto, faz todo sentido começar discorrendo como esses dados, como a representação dessas informações são armazenadas tanto no transporte quanto nos nossos discos, no armazenamento nos computadores. O que nós vamos falar são de padrões de codificação, tipo ASCII, ABCD, Unicode, UTF, Codebase e alguns outros. Vamos falar sobre encoding, onde a representação de informação muda de um formato para o outro, por várias razões, inclusive segurança. Em seguida, nós vamos determinar. Alguns capítulos vamos dedicar a falar de criptografia e de hashing. Nós vamos ver o que é isso e como é que funciona. E, finalmente, nós vamos para o último capítulo, nós vamos implementar, usando o nosso ambiente aqui, C# e Blazor, nós vamos implementar algumas práticas de segurança. Então, vamos começar com um pouco de história aqui, para não perder para ter o rumo da coisa, ver como é que o processo caminhou. Na década de 50, os computadores já vinham de um pouco antes disso, mas na década de 50 eles já eram equipamentos de uso corrente em grandes empresas, governo e universidades. Computadores eram caríssimos não só para adquirir, como para manter, e somente empresas sim, realmente grandes, gigantes, tinham acesso a essa tecnologia. Nessa época já tinha um bom número de fabricantes, não eram poucos, não. Por exemplo, o Colossus, que era da J. Lyons Company inglesa, o Univac, que era da Hamilton Rand, tinha os computadores da famosa, né, que ficou praticamente com o monopólio, que era a IBM, tinha a Xerox, Datamatic, Engineering Research Associates, que era a GE, General Electric, que fazia computadores, a NCR, que fazia máquina de contabilidade e caixa registradora, e a RCA também fabricavam computadores. E eu devo estar esquecendo algum importante aí também. Mas nessa época já tinha um número deles razoável. Quando esse pessoal estava fazendo seus próprios computadores, eles nessa época não tinham ainda grande preocupação com padrões. Quer dizer, cada fabricante desenvolvia os seus próprios sistemas, códigos e tudo mais, e não olhava muito o que estava acontecendo em volta. Eles estavam cada um tentando ser o melhor da concorrência e fazendo as coisas do jeito que lhe parecia mais conveniente. Né? Acontece que, pouco tempo depois disso, já lá pelo final da década de 50, começou a haver necessidade, ficou clara a necessidade de um padrão de codificação dos caracteres para que a informação pudesse ser trocada de um sistema para o outro. Por exemplo, tinha uma família de produtos chamada teleprinter. Essa teleprinter era um dispositivo que podia ser conectado um ao outro, ponto a ponto, e ele enviava dados que você digitava numa espécie de uma máquina de escrever, digitava aqui e ele saía lá na outra máquina. Então, isso aí era um dispositivo que foi posteriormente ligado em computadores. Então, se os computadores trabalhassem cada um com um padrão, a máquina precisava ser feita uma máquina desse tipo para cada família de computador. Então, seria muito mais prático falar assim, pessoal, vamos combinar uma coisa? Quando você for mandar informação aqui para mim, manda desse jeito aqui, que assim eu tenho uma máquina só que atende todo mundo, sai muito mais barato, funciona muito bem. Nessa época, então, a gente tinha dois destaques, dois atores importantes nesse mercado aí, que era a Bell, que era uma gigante de equipamentos de telecomunicação, e a Teletype. A Teletype que fez um sistema que foi deu até o nome, virou Teletipo, virou até o nome dessa família de produtos aí, né? E esses sistemas, eles para trabalhar com eles faziam uso de uma tabela de codificação que chamava ASCII, que é essa tabela que nós usamos até hoje. O ASCII, na época, ele era formado por 7 bits, e o oitavo bit, que seria o bit que ia completar o byte, era chamado bit de paridade. Ele só sabia para fazer uma conta e saber se os outros bits estavam
coerentes, ou seja, vamos dizer assim, ele somava os 7 bits, vamos dizer, quantos bits nós temos ligados. Então, por exemplo, 001, não sei o que, ele ligava, bom, tem um ligado aqui, um ligado aqui. Então, são dois ligados. Dois ligados é 1 mais 1, 2, ele virava, o bit de paridade era 0. Se fosse um ligado, o bit de paridade seria 1. Então, o bit de paridade era usado, vamos dizer assim, para completar o que faltava para fazer um número, para zerar. Tá? Então, se não fosse, se isso aí não batesse, é uma espécie, vamos simplificar, é uma espécie de prova dos 9. Ele não é a certeza que você transmitiu o byte certo, mas se você transmitiu ele errado, ele tem uma chance de pegar isso aí. Então, nessa época, eles usavam esse oitavo bit para fazer essa continha aí, tá? Bom, só assim a título de ilustração, olha aqui a Teletype, olha o jeitão dela aqui, ó. Eram máquinas de escrever que praticamente, vamos dizer, se você digitava de um lado, saia do outro, ou então você ligava num computador. Só a título de curiosidade, dá uma olhadinha aqui, ó. Teletype modelo 33, $840, essa maquineta aqui, ó. $840, nós estamos falando da década de 50, isso aqui era caro para chuchu, para dizer o mínimo, né? Bom, enfim. Então, esses caracteres que o ASCII usava, na época eles eram mais do que suficientes. Por que eles eram suficientes? Vamos ver a tabela ASCII aqui, como é que ela era. Então, aqui, ó, ASCII Table. Nós temos aqui a tabela. A tabela ASCII é o seguinte, ela é composta desses caracteres aqui. Vamos examinar daqui para cá, depois a gente fala desse lado aqui. Então, tinha aqui as letras maiúsculas, as letras minúsculas, alguns símbolos, parentes, colchetes, etc., alguns símbolos aqui também, cifrão, etc., que eram comumente usados, os números, e aqui tinha uma fileira aqui que era dedicada a caracteres de controle. Bom, os caracteres de impressão são fáceis, quer dizer, a máquina recebia esses caracteres aqui, imprimia A, B, C, assim por diante. Agora, esses caracteres de controle aqui, para que eles serviam? Eles serviam pelo seguinte, quando você mandava um caractere para a impressora, você mandava o caractere. Agora, você não sabia se a máquina lá tinha recebido. Então o pessoal bolou uma comunicação que era assim, ó, eu mando um caractere. Quando você receber um caractere, você me manda de volta um outro caractere que diz, recebi, ok. Então, ele mandava um caractere aqui, por exemplo, o A, tá? E a máquina que mandou ficava esperando a resposta. Então vinha uma resposta lá, se viesse uma resposta com um desses caracteres de controle aqui, que dizia ok, na verdade o nome desse caractere era acknowledge, ACK. Então você mandava um caractere e ficava esperando o ACK, de acknowledge, quer dizer, recebido. Se você mandava o caractere, passava um certo tempo e você não recebia, você sabia que ou você não, aquele negócio, ou a máquina está desligada, ela não funcionando, ou então você recebia, em vez de receber um ACK, você recebia um NACK, quer dizer, não foi acknowledged. Você mandou um caractere, mas eu não entendi o que você falou. Então, manda de novo. Tá? Então ele mandava de novo e assim por diante. Então esse é um exemplo muito simples de para que serviam esses caracteres de controle. Só assim, a título de curiosidade aqui, o caractere de controle 7, ele servia para fazer tocar um sininho na Teletype que estava do outro lado. Esse sino aí era aquele sino que parecia, sabe, sino de balcão de hotel do Velho Oeste, que faz aquele negócio que você dá uma batida em cima dele e faz esse ruído. Então, era esse o que ela fazia. Outros caracteres que tinha aqui, por exemplo, era assim, pula a linha para a impressora, né? Mandei uma linha, ele mandava um caractere para a impressora que não era para imprimir, mas era para a impressora rolar o papel para cima. Tá? O outro era para o carro dizer para a impressora assim, ó, passe a imprimir a partir da posição 0 novamente, ou seja, dá um retorno do carro. Tá? Que nem a gente fazia com a máquina de escrever, que era máquina de escrever velha, que você puxava aquela alavanca, que ela voltava a escrever no começo virava a página e voltava a escrever na primeira posição de cada linha. Desculpe, subia uma linha e voltava a imprimir na primeira posição de cada linha. Então, isso tudo era conduzido através desses caracteres de controle. Né? Esse negócio aqui, esse tipo de codificação, ele foi lançado por volta de 1960, que ele entrou em uso corrente. Né? O código ASCII vendia American Standard Code for Information Interchange. Então, isso aqui foi feito por volta de 1960. Agora, a tecnologia foi avançando, né? As máquinas foram ficando mais sofisticadas, então o pessoal começou a sentir falta de outros códigos, porque eles queriam ir além com essas soluções. Então, o pessoal lançou, por volta de 1967, eles lançaram a tabela ASCII estendida.
A tabela ASCII estendida, o que, que era? O primeiro pedaço dela era os primeiros 128 caracteres, quer dizer, numerava de 0 a 127, o que dá 128 caracteres. Então, essa página é igual à página anterior, que não mudou. E eles lançaram uma página do lado de cá com uma porção de caracteres que eram símbolos, uma porção de coisas. Então, aqui, por exemplo, vieram os caracteres acentuados. Esse AE aqui, que é o A contraído com o E, que é símbolo que só é usado em francês, que eu saiba, né? Acho que não sei se tem outra linguagem que usa isso, mas francês usa esse símbolo. E alguns outros símbolos, o A cortado, que é usado em linguagens da Europa, dos países escandinavos, coisa assim. Então, eles fizeram uma tabela estendida. Agora, essa tabela estendida, ela ficou bom para algumas pessoas, mas não ficou bom para todo mundo. Porque, por exemplo, os russos também usavam os computadores lá, o alfabeto lá é o alfabeto cirílico, não é? O alfabeto na Hungria, Romênia, Eslováquia também, Eslováquia não sei, mas Hungria, Romênia e Polônia também era um outro caractere, um conjunto de caracteres também que tinha alguma coisa em comum e também não era bem atendido nesse tipo de tabela aqui. Então o pessoal bolou o seguinte, então eu falei o seguinte, ó, nós fazemos essa primeira página aqui é comum para todo mundo e essa segunda página aqui nós vamos fazer várias. Cada uma delas vai receber um número. Então, por exemplo, quando você falar ASCII Code Page 855, significa que este pedaço aqui da tabela, a segunda parte, ela vai contemplar caracteres que são usados para cirílico, que é Rússia, Sérvia e esses países lá dos Balcãs. Depois, se você disser que é ASCII Code Page 852, significa que esse pedaço aqui vai servir Hungria, Romênia e Polônia. Se você disser ASCII Code Page 865, significa que esse pedaço aqui vai ser para Suécia, Dinamarca e Noruega. Tá? Bom, e tem várias outras. Isso aqui ajudou bastante, mas, imagina, sobraram árabes, chineses, japoneses, que não dava nem para pensar. O que podia fazer não era, nessa época, impensável. Né? Outro problema que surgiu com esse tipo de tabela, quando a gente fez a extensão do código, foi o seguinte, foi o problema da classificação. Quando você só tinha esse pedaço aqui da classificação, esse pedaço aqui da esquerda, os caracteres, primeiros caracteres ASCII, a classificação era muito simples, você classificava pela ordem do código, então, por exemplo, o A, o código dele era 65 em decimal, o 41 em hexadecimal, tá? Então, 65 significa o seguinte, que esse aqui era o menor de todos, tá? O A é o menor caractere que tem, porque era 65. O maior caractere de todos seria o Z, que seria o caractere 90. Tá? Então, era só ordenar pelo número, pelo código, tá? Aqui você já estava automaticamente ordenando em ordem alfabética. Só que é o seguinte, quando entrou essa tabela aqui, esse lado de cá, bagunçou todo esse esquema. Porque aí você tinha o A, que seria o primeiro da lista, mas se você pegasse, por exemplo, o A com acento, ele já ia parar lá para o último. Então, ficava uma classificação completamente estapafúrdia. Né? Então, ficava A, B, C, D, né? Chegava a Z, aí começava A com acento, C com acento, E com acento, e assim por diante. Então, fica confuso, né? Você procura, não tem, não achei na lista. Não, você esqueceu de ver se não é acentuado. Vai ver lá no fundo. Não era uma solução boa, né? Então, o pessoal introduziu um outro conceito que veio junto com essa necessidade aí. Eles introduziram um negócio que chama tabelas de collating sequence. Tabelas, seria a tradução em português, seria de classificação. Então, nessa tabela, você chegava, você quer classificar o A, quem vai dizer para você se o A é maior que o B ou não? É essa tabela. Então, você pega o A, você vai ver qual o lugar que o A está na tabela de classificação, aí você vê lá, o A está na tabela de classificação que eu fiz, está na posição 32. Aí vem o outro caractere, essa posição aqui é o A minúsculo. O A minúsculo nessa tabela está em que lugar? Número 64. Bom, então A maiúsculo é menor do que A minúsculo. Então, o A maiúsculo precediu o A minúsculo. Bom, com essas tabelas de classificação, que poderiam ser várias, você percebe, fazendo essa tabela auxiliar de classificação, você classifica isso aqui na hora que você quiser. O que você puser na tabela vai ser respeitado. Então, ele, para saber se um caractere é maior que outro, vai sempre consultar lá, conforme o que você põe na tabela, você obtém o que você classifica na hora que você quiser, por mais estapafúrdia que seja. Né? Agora, isso aqui aconteceu no ambiente ASCII de padronização e tal. Só que aí aconteceu, o ambiente da computação estava evoluindo, e a IBM ela foi crescendo e ficou quase que um monopólio nessa época. E a IBM desenvolveu um sistema aqui proprietário, um sistema dela mesma que ela resolveu
achava que era melhor que tudo mais, ela desenvolveu o seu próprio sistema, que era o padrão que ela chamava de EBCDIC. Então, o padrão EBCDIC, vamos pegar uma tabelinha aqui, ó. Olha o padrão EBCDIC, cadê ele? Está aqui. Esse aqui é o padrão EBCDIC, tá? Ele é um padrão que contemplava alguma coisa aqui, o princípio era o mesmo, caracteres de controle aqui, tá certo? Depois aqui embaixo vinham os caracteres e símbolos, da mesma forma que o ASCII, minúsculos, maiúsculos, assim por diante. Só para começo de conversa aqui, por exemplo, no ambiente IBM, o A minúsculo era menor que o A maiúsculo. É o contrário do ASCII, tá? Então, aqui também, a mesma coisa foi feita, foram essas tabelas de classificação, usaram o mesmo recurso, então antes de você classificar, para ver o que é maior que o que, você pega o caractere e vai lá nessa tabela ver o que é. Obviamente que isso daí tornou a classificação dos arquivos, em termos de processamento, muito mais complicada, né? Quer dizer, não basta o código, você tem que pegar o código, transfere, depois os códigos transformados, vamos dizer assim, que você vai comparar. Ou seja, muito mais processamento. O short ia levar bem mais tempo do que levava antes. Mas os computadores eram rápidos e também não tinha outro jeito de fazer a coisa. Então, foi feito isso aí. Bom, bem ou mal, com todos os problemas que tinha, isso durou bastante e durou até hoje, na verdade. O ASCII está, o EBCDIC nem tanto, mas o ASCII está aí firmão. Muita coisa é em ASCII ainda. Tá? Bom, por volta de 1991, aí a bagunça ficou mais difícil de resolver. Por quê? Porque quando nós tínhamos aqueles esquemas das code pages que a gente estava falando no começo, vamos voltar à code page aqui. Quando a gente tinha o sistema de code page, você trabalhar com uma determinada code page não era tão complicado. Por quê? Porque o computador russo trabalhava na Rússia e ele imprimia as coisas ali do modo local, então ele estava mais ou menos resolvendo tudo ali dentro do próprio ambiente dessa linguagem. Mesma coisa, um computador sueco estava na Suécia, na Noruega, então, daqueles países escandinavos, todos eles estavam mais ou menos por ali, então, naquele ambiente funcionava bem. Acontece que a partir da década de 90, no começo da década de 90, começou a aparecer a internet. E com a internet, é o seguinte, se você tá na internet, você está recebendo páginas, por exemplo, naquela época a internet não estava com essa bola toda, né? Mas imagina, você receber páginas do mundo inteiro, cada uma com uma tabela de código, isso aqui ia ficar uma bagunça infernal. Então, não ia dar para trabalhar desse jeito mais num ambiente de internet. Tá? Então, quando por volta de 90, na década de 90, comecinho da década de 90, acho que 1991, surgiu um consórcio chamado Unicode. Tá? Esse consórcio ele foi patrocinado por várias empresas, tá certo? Que mandaram o dinheiro, né, para fundar, para financiar os estudos que o pessoal ia fazer para descobrir códigos melhores. E o Unicode, então, era uma entidade, vamos dizer assim, não é governamental, tá certo? Mas ela trabalha gerando códigos que são posteriormente adotados e viram padrão, etc. E se você quiser doar dinheiro para a Unicode para fazer esse trabalho, tem até é possível aqui, ó, tá vendo? Se você quiser, você pode mandar lá 100, 25, 100 dólares para lá, porque ela vive de doações e de contribuições de grandes empresas, por exemplo, o Google, Microsoft. Por exemplo, um membro Gold, como doador Gold, é a Google. Doadores prata, Microsoft e anônimo, não sabemos quem é aqui. E tem os doadores bronze, que doaram menos, assim por exemplo, numa época aí que hoje deve estar, isso aqui, esses números devem ser mais ou menos antigos, hoje deve ser como é que está essa sequência aqui. Mas só para esclarecer que então é uma fundação que não tem um princípio de gerar lucro, non-profit, tá certo? E ela é usada para esse final, para esse fim aqui. O pessoal estuda isso aí e gera esses códigos que são posteriormente viram padrão e assim por diante. Tá? Bom, a Unicode, quando começou a trabalhar com essas coisas, ela pegou e veio com várias propostas. Os caras trabalharam sério e fizeram coisas, eu achei genial os caras fizeram aqui. Primeira coisa que a ideia é a seguinte, bom, 1 byte não dá, a gente usa 2. Bom, então, com 1 byte só, eu consigo representar 256 caracteres. Mas se eu usar 2, eu vou para 65 mil. Então, quer dizer, já quem sabe resolve o problema. Bom, é uma boa solução, quer dizer, é uma solução possível, porque de fato ele aumenta muito o número de caracteres que você pode representar. Só que tem uma coisa muito ruim do outro lado, principalmente naquela época, em 1990,
A coisa ruim é o seguinte: de uma hora para outra, você dobra o tráfego na internet e dobra o espaço necessário para armazenamento em disco. Porque os caracteres iam precisar não um, mas 2 bytes para representar cada um. E isso aí, principalmente naquela época, era um negócio muito sério. Então, essa solução ficou lá como uma possibilidade, tá? Então, era o código da Unicode, o CS2, né, que foi a proposta, e tá, ele existe, tá certo? E até para banco de dados, até que eles usam um pouco. Conforme o data type, você usa o código Unicode e você pode, então, armazenar mais do que seria permitido no padrão ASCII. Tá? Então, se você pegar alguns data types, que principalmente os caras põem o caractere N na frente, coisa assim, você consegue estar dizendo para ele: olha, armazene isso aqui em código Unicode, eu sei que vai gastar mais espaço para armazenar, mas eu preciso, então, por gentileza, faça isso. Aí ele vai te armazenar, vai gastar o dobro do espaço, mas se é a necessidade que você tem, beleza. E, na verdade, de 90 para cá, o espaço, o armazenamento em disco, etc., ficou tão mais barato e tão mais abundante que hoje até não representa tanto um problema quanto naquela época. Mas o padrão genial que os caras fizeram é o que vem aqui agora. Aí eles estavam estudando o seguinte: eu faço, tudo bem, eu faço, dobro os caracteres, eu consigo 65 milhões, é uma solução legal, né? Mas nem tanto, porque gasta muito, etc. E na verdade é o seguinte: 95% da informação vai continuar sendo os mesmos ASCII, porque aqueles caracteres especiais que você representa mais para cima, que é o A com acento, o A com bolinha em cima e tal, eles representam um percentual muito pequeno do total de caracteres transmitidos. Então, o que você ia fazer, na verdade? Na verdade, você ia entupir, dobrar o tráfego da internet, entupir toda a internet aí para transportar zero. Tá certo? Porque a informação que você queria já estava no primeiro byte, o resto lá tinha que mandar, porque era padrão, mas isso é um byte inteiro de zero. Então, quer dizer, você ia gastar um byte de espaço de armazenamento em disco e um byte de tráfego mesmo para guardar, para gravar zero e transportar zero. Então, a solução linear dos caras foi o seguinte: eu vou botar aqui uma tabelinha para a gente explicar como é que ela funciona. Então, ó, resumidamente, a tabela, o código que a Unicode sugeriu para atingir o melhor dos dois mundos foi esse daqui. Então ela manda um código. O código, em vez de ser transmitido sempre em 1 byte, ou sempre em 2, ou sempre em 3, ou sempre... Não. Ele vai ser transformado de 1 a 4 bytes. Então é o seguinte: se a informação 1 byte for suficiente, eu mando 1 byte só. Se não, eu mando 2. Se não, eu mando 3. E se não der, eu mando 4. O máximo deste padrão é 4. Então, como é que funciona a coisa? Ó, ele manda 1 byte, você vai transmitir um caractere ASCII. Ele manda um caractere ASCII, ele manda 1 byte para você. Se esse byte aqui começa com 0, significa o quê? Ah, ele mandou um 0. O que significa isso? Bom, se ele mandou um 0, significa que você está trabalhando com esse pedaço aqui. Então, se ele mandou um 0, significa que o caractere que você trabalha está aqui. Então, aqueles 7 bits restantes, os 7 bits restantes do padrão, esses daqui, ó, o que está com X aqui, esses 7 bits aqui vão representar um caractere ASCII que está naquela tabela. E não preciso de outro caractere, porque toda a informação que eu preciso está aqui. Agora, vamos supor que a informação não está aqui, ela está na tabela seguinte. Então, 7 bits não basta para representar essa informação. Então, se essa informação, ó, se ela está, por exemplo, do lado de cá, então aqueles 7 bits não são suficientes, precisa mais. Então, o que ele faz? Olha? Ele vem aqui e fala. Então, quando a informação começa com 0, ele sabe que é isso aqui. Se a informação precisa de mais de 1 byte para transportar, o que ele faz? Os 3 primeiros bits é 1, 0. Então, se for 1, 0, significa, esta informação que ele está mandando precisa de 2 bytes. Então, eu vou ler este byte aqui e mais o seguinte. Tá? E a informação útil, que essa informação aqui, 1, 0, e este 1, 0, essa aqui é a informação usada só pelo algoritmo. Tá? Então, ele sabe que se for 1, 0 são 2 bytes, e só para confirmar, o byte seguinte tem que obrigatoriamente começar com 1, 0. Se não começar, significa, opa, a sequência foi perdida, esse negócio aqui não está bom, não consigo entender o que é isso aqui. Então, é um erro de transmissão, coisa assim. Tá? Então, aí ele lê 2 bytes e o byte de informação, o que vai ser? A informação que a gente quer, o que vai ser? Vai ser esses 5 bits aqui
mais esses 6 aqui. Então, ó, 5 bits do primeiro byte mais 6 do segundo. Então, a informação a seguir vai vir em 11 bytes, 11 bits. Tá? Então, com 11 bits, eu consigo armazenar 2047 caracteres. Então, ó, só até aqui, ó, usando 1 ou 2 bytes, eu estou armazenando, estou sendo capaz de armazenar 2.170 e poucos caracteres. Tá? Então, quer dizer, a maior parte do tempo eu vou estar usando 1 byte só para transmitir informação, e quando eu precisar, só usando mais 1 byte, eu já pego um montão de caracteres. O raciocínio se prossegue, tá? Se você está num negócio crítico, você está um alfabeto estranho, aqui já começa a vir coisa que raramente acontece, porque o pessoal montou essas tabelas de uma maneira usando estatística, né? Então, os caracteres que estatisticamente são muito improváveis de aparecer no tráfego mundial, eles são colocados lá para o fim da tabela. Os que estão mais para frente são os mais prováveis. Então, aqui é o seguinte, ó, se você está com caracteres que aparecem muito raramente, então, você usa 3 bytes. E para você saber que usa 3 bytes, é o seguinte, o primeiro byte tem que vir com 1110. Então, quando ele lê 110, ele fala, opa, então essa informação aqui eu preciso de 3 bytes. Então, ele pega esses 4, depois ele pega os 6 do segundo, depois ele pega os 6 do terceiro byte. Então, com isso, ele usa 16 bits. Então, na verdade, você fala, ah, mas está aqui uma burrice, aqui, ó, tá vendo? 16 bits, eu podia, se só precisa de 18 bits de informação, só tem 18 bits de informação útil, eu poderia mandar isso aqui em 2 bytes. Verdade, você poderia mandar só em 2 bytes. Estou mandando um bit aqui a mais, um byte aqui a mais. Então, em raros casos, na maior parte dos casos, você vai economizar, porque você vai usar 1 byte só em vez de usar mais do que isso. Em alguns casos, quando daqui para frente você começa a perder, porque aqui, por exemplo, você podia usar só 2 bytes, então aqui o algoritmo está introduzindo um prejuízo no que diz respeito ao número de bytes necessários para mandar a informação. Ok? Mas isso aqui é largamente compensado pelo benefício que veio desses 2 primeiros casos. E existe ainda um quarto caso, que é essa informação aqui, é 1110, então você usa 3 do primeiro byte, depois 6 do segundo, 6 do terceiro e 6 do quarto. Então aqui você tem 21 bits de informação útil. Então com isso você consegue armazenar 1 milhão e tantos caracteres. Então, a beleza da coisa aqui que eu achei genial foi o seguinte, você consegue, com esse processo aí, representar 1 milhão e tantos caracteres e piorar o tráfego da internet muito pouco. Segundo estatística da Google, 95%, 95%, é bastante alto. De todo o tráfego da internet é usado por essa codificação que a gente chama, esse padrão de codificação aqui, chama UTF-8. Então, mais de 90% da informação da internet é toda feita aqui, nesse UTF-8. Tá? Existe o Unicode lá para justificar as doações que ele recebe, né? Eles continuaram trabalhando. E tem mais 2 padrões que nós não vamos analisar aqui, mas são coisas semelhantes a isso aqui, porque o mundo vai continuar. E vai chegar um momento que a informação, com o 5G e com todas essas técnicas que vem vindo aí, a transmissão da informação não vai ser tão crítico economizar espaço e a gente vai poder usar melhor essas coisas sem uma grande penalidade. Então, eles estão trabalhando nesses códigos aqui que vão ser usados numa época em que as necessidades de comunicação forem diferentes. Aqui, no UTF-8, já tem bastante coisa. Dentro desse monte de caracteres aqui, tem uma coisa que só foi possível porque isso é utilizado, que foi que o Unicode usa, que são os emojis. Esse código UTF-8, ele comporta codificação de emojis. Você pode mandar uma porção de emojis aqui junto do teu texto. Obviamente que esses emojis aí, eles vão para a parte mais alta da tabela, eles vão gastar mais bits, etc. Mas, eventualmente, já é uma coisa, é possível usar, se você quer otimizar, você não usa, mas é possível usar sem um prejuízo tão drástico quanto a gente estava falando antes. Tá? Bom, então, com isso, que a gente viu aqui? Que a gente, quando a gente usa esse código aqui, a gente consegue uma capacidade de representação muito grande e afeta o tráfego um mínimo. Tá? Bom, de novo, aqui é o seguinte, a ordem de classificação continua o mesmo problema anterior, tá certo? Se você quer classificar o que vem nisso,
você tem que consultar as tabelas de classificação, as collating sequences, né? Collating sequence table, isso aqui, escreve assim, ó. Essas tabelas de classificação, elas são usadas para que você possa saber que caractere é maior do que o que, se quando você for classificar isso aí. Então, varia com um monte de símbolos e varia com um monte de idiomas ainda por cima, né? Somente a título de informação, só para vocês saberem que existe, eu não vou nem continuar a falar muito sobre isso, mas só para vocês saberem que existe, pode existir dentro do código UTF uma sequência de caracteres que vai logo no começo da transmissão, que serve para modificar o jeito desse cálculo aqui, ó. Esse cálculo, em vez de ser feito exatamente como está feito aqui, ele pode ser modificado. Essa sequência uma das modificadores de codificação que a gente tem, chama BOM. Então, se eu disser para você UTF-8 bom, significa que é UTF modificado. Tá? Modificado como? Pelo padrão BOM. Bom, tá? Isso é só para dizer para vocês que existe, porque eu não vou nem querer chegar no mérito disso aí, porque é pouco usado. Então, gente, a nossa turma, nossos amigos da informática, eles são gente trabalhadora, eles estão sempre fazendo uma série de coisas para nos ajudar e fizeram essa que eu achei genial. Só a título de ilustração, para vocês verem que isso que nós estamos falando aqui não é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Eu vou só pegar aqui um pedacinho do código. Vou pegar aqui um pedaço do nosso código aqui, do que a gente está usando. Deixa eu ver, acho que é aqui. Só a título de ilustração, ó, tá vendo? Aqui dentro desse textinho de HTML que a gente está usando, eu estou fazendo uma referência aqui, ó, meta, char7 e UTF-8, que eu estou dizendo o seguinte, ó, esta página aqui, está tudo sendo montado aqui, esperamos um código UTF-8 quando você for falar comigo, tá? A maior parte das APIs que tem na internet também, ela espera que você mande para lá um código UTF-8. E só para achar que não é, só para não pensar que é uma coisa assim tão padrão e tão difícil, o nosso Notepad aqui que a gente usa todo dia, sem direito até a prestar atenção nisso, ele tem nesse quadrinho aqui embaixo, que nem sei se muita gente chegou a notar que ele existe. Aqui embaixo ele está escrito, ó, isso aqui é para salvar em que código? Ó? Se eu disser aqui, ele vai salvar em padrão UTF-8. Se eu disser aqui, ele vai salvar no ASCII, padrão, como codificado pela American National Standard Industry. Tá? Aqui é ASCII padronizado por essa associação. Tá? Então, tá vendo? Aqui é aquele, ó. UTF modificado, aquele bom que nós falamos aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui está no Notepad. Eu nem sei se vocês repararam que tem esse trequinho aqui lá. Tá bom? Então, gente, nós estamos querendo trabalhar com segurança e nós estamos apresentando isso aqui para vocês verem como é que a informação é guardada. Pessoal, hacker, sabe essa tabela aqui? Decore, salteada de ponta cabeça e traz para frente. Sabe? Então, é bom a gente, pelo menos, se a gente quer ter alguma chance de ganhar a guerra com esse pessoal aí, é bom pelo menos a gente saber mais ou menos como é que isso aqui funciona, tá bom? Pessoal, por enquanto é só. Semana que vem tem mais. Um abraço.